repente, os melhores cases, de repente, as estratégias do Oceano Azul, de repente, grandes iniciativas. Eu vi agora mesmo, no domingo, no Fantástico, o Cirque du Soleil pedindo recuperação judicial. Até antes de ontem, nós citávamos o Cirque du Soleil como uma empresa do Oceano Azul, que venceu e que prosperou. Puxa, não é mais. Então, acho que a grande lição, amigos, que nós temos no meio do Covid, falando um pouquinho sobre como que está a nossa vida, especialmente na Fast Shop, é que, assim, o sucesso do passado não leva para o futuro e que, de vez em quando na vida, sabe, Vilnor, o comportamento do consumidor se altera, seja ele por razões econômicas, seja ele por razões sanitárias, como agora, e o grande desafio é de como nós, executivos, empresas, organizações, iniciativas, vamos nos aproximar novamente desse consumidor. E para que a coisa não fique tão distante do nosso mundo, nós estamos falando de nós. Nós somos consumidores. Tenho certeza que se não fosse o Covid, nós estaríamos hoje num outro ambiente, falando sobre Customer Experience. Tenho certeza, se não fosse o Covid, nós estaríamos num fórum presencial, batendo um papo, dando um abraço afetivo, e as coisas mudaram. E falando um pouquinho da nossa rotina, nós estamos aprendendo muito, Vilnor. Não é fácil, não é fácil. E eu não estou falando apenas de varejo. Nós estamos hoje, hoje num grande ecossistema de venda de bens, produtos e serviços. E não somente os desafios que nós temos com os nossos consumidores, mas também com os nossos colaboradores, também com os nossos fornecedores. Então, nós percebemos que do dia para a noite tudo mudou e agora o nosso poder de reação, o nosso poder de mudança está nas mãos da estratégia que nós não conhecemos. Então, neste momento, todo ser humano vivo hoje não passou por uma crise sanitária tão grave, correto? Então, nós não temos muita experiência. Aquele que diz que já sabe o novo comportamento do consumidor, não sabe. Ninguém sabe. O que nós sabemos é a tendência e o que nós sabemos, acima dos dados atuais, é o que vai acontecer. Então, acho que você começou com a pergunta de $1 milhão e eu vou rebater da seguinte forma. Estamos aprendendo demais com o nosso consumidor e nunca a inovação foi tão importante, Vilnor, para que a gente pudesse mudar os nossos processos, que pudesse olhar para o consumidor de uma outra forma. Você também vê dessa forma? Pelas informações, né, que nós estamos tendo aí no mercado, né, pelo que os executivos têm comentado ao longo aí de 71 lives, né, muita gente já está fazendo muita pesquisa, né, e está procurando entender o que está acontecendo. Tem muita gente que sofreu bastante, mas tem muita gente que em alguns detalhes já começa a enxergar luz no final do túnel aí. Eu acho que ainda não dá para tomar muita decisão, né? Principalmente quando a gente questionar, e agora, o que você vai fazer a partir da abertura? Como é que vai virar o mundo para você? E eu concordo contigo. Acredito que nós antecipamos muitas coisas por conta do Covid, coisas que estavam no nosso planejamento estratégico de 3, 5 anos, e a gente se viu necessário a fazer muito mais rápido, e não somente os varejistas, né, o nosso setor. Mas a gente vê, por exemplo, a telemedicina, que é um grande avanço para a sociedade moderna, que a probabilidade de você ter que ir hoje a um consultório médico, uma consulta eletiva, é muito menor. Então, já é homologado a telemedicina e você já pode, inclusive, fazer sua consulta à distância e ter o seu problema resolvido. Especialmente para pessoas que moram em grandes cidades, viu, como São Paulo, onde eu vivo, né, e onde nós vivemos, o deslocamento, a segurança pública. Então, é um outro comportamento. Da mesma forma que eu também ouvi um grande amigo que é delegado de polícia, que falou para a gente tomar muito cuidado por conta da desigualdade social, por conta do desemprego, que os níveis de segurança de São Paulo estão despencando, então a gente tem que ter muito cuidado na rua, muito cuidado com o farol. É um novo comportamento. Será que as empresas de blindagem vão crescer, share nesse momento? Será que as pessoas vão evitar sair para restaurantes? Então, assim, isso aconteceu em 1918 com a gripe espanhola. Claro que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Zoom, mas mudou o comportamento do consumidor. Isso também aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise de crédito, onde o dinheiro acabou. E aí começou-se a falar um pouco mais sobre o Customer Experience, porque a oferta da indústria já não era tão bacana e a demanda era gigantesca. Então, agora é mais uma rodada que nós temos de desenvolvimento. E o que eu sempre falo, e adoro comentar e bater esse papo como hoje contigo, né? Nunca foi tão importante ouvir os nossos consumidores. Esqueça as suas crenças e comportamentos. Olhe para o seu cliente.
E parece uma coisa tão banal, né? Mas olhar para o consumidor é tão simples, é tão básico, mas infelizmente, Bruno, as empresas esquecem disso, né? As empresas esquecem o que nós precisamos fazer para o cliente. O meu cliente mudou totalmente o comportamento. Um cliente muito mais online, um cliente muito mais querendo resolver os seus problemas na primeira chamada, em first call resolution, um cliente que não tem mais tempo, que concorre e que quer uma solução diferenciada. Então agora, quem vai vencer nesse game do Covid não vai ser aqueles que vão receber a vacina primeiro, no mundo organizacional, estou dizendo. Né? Quem vai vencer é aquele que de fato vai olhar o consumidor e vai mudar toda a sua estratégia. E esse consumidor mudou demais, viu, Dor? A gente vê na Europa, por exemplo, a demanda por notebooks aumentou demais, porque as pessoas estão se preparando mais para um home office, as pessoas estão se preparando mais. E olha que notebook era uma linha que sempre teve em queda ao longo do mundo, né? Não somente no Brasil, na América Latina ou na Europa, as linhas de notebook sempre estavam caindo, porque havia uma demanda muito maior pelos smartphones, né, pelos tablets. E hoje mudou, porque a gente precisa ainda do nosso querido notebook. Então a linha de informática disparou no mundo por conta do comportamento do consumidor. Nem é fast shop, isso aí é uma visão geral. Será que as empresas, as tech companies, estavam preparadas para esse aumento de demanda? Isso é muito bacana. Haverá vencedores. E quem vai perder será aqueles que, de fato, olharem para a experiência do consumidor e ainda ficar batendo no próprio umbigo, né, como fez assim a Kodak no passado, como fez assim a Blockbuster. Vários exemplos. Então, é uma nova oportunidade a gente se reinventar, né? Porque os Netflix da vida, os Airbnbs da vida, os Ubers da vida, chegam num piscar de olhos. E muitas vezes o nosso concorrente, viu, Noro, não são aqueles conhecidos. Né? Não são aqueles que já estão no nosso radar. Mapeados. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado. Né? O maior concorrente da Kodak foi a Apple, fazendo dentro de um smartphone uma câmera fotográfica. A Kodak nunca imaginaria que uma empresa de celular seria sua concorrente. E aí, qual será o meu novo concorrente? Atenção total, leitura, e não ficar somente assistindo televisão, porque, infelizmente, a gente fica muito mais triste, né, e lamentando do que propriamente evolua. Não sei se você concorda, mas essa é uma visão muito pragmática do que eu vejo do Covid.